Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Espero vocês na loja. Não, mas agora vamos para os relatos de hoje. E o primeiro desta coletânea, lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados. O primeiro é este daqui, A Voz no Nosso Ouvido. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Eu tenho 33 anos e moro no Rio de Janeiro. O que eu vou contar aconteceu em 2010. Uma época em que eu e uma amiga frequentávamos um centro de umbanda perto do nosso prédio. Sempre me interessei pelo sobrenatural, tive uma criação cristã voltada ao espiritismo. E era uma noite no meio da semana, eu e minha amiga estávamos em um barzinho na esquina do nosso prédio, bebendo e conversando, quando a conversa foi, como de costume, para o lado espiritual. Nos interessamos pelo ocultismo e brincávamos com essas coisas, sabe? Sem muito pensar nas consequências. Em um determinado momento, eu disse que eu fecharia os meus olhos e tentaria sentir alguma presença espiritual onde estávamos. E eu senti. Com os olhos fechados, eu visualizei uma escuridão total, onde eu conseguia espiar por uma fechadura. E eu vi um homem. Isso na minha imaginação, entre aspas, né, digamos assim. E eu descrevia para ela o que eu via. Na época, eu costumava ver e ouvir presenças, vultos, eu costumava ver e ouvir presenças, vultos e até aparições, o que graças a Deus acabou. Naquele momento, nós duas ficamos arrepiadas, nos sentimos desconfortáveis, porém demos risada e continuamos a beber mais, pois ainda era cedo. Mais tarde, voltamos as duas para o prédio. Ela era minha vizinha e morava 2 andares acima do meu. Entrei pela cozinha e, ao trancar a porta, senti um sentimento avassalador de medo. Apenas me senti completamente aterrorizada, sem saber nem o porquê. Lágrimas saíam dos meus olhos. Eu estava paralisada e toda arrepiada. Fechei os olhos e comecei a rezar, pedindo proteção a Deus do que quer que estivesse ali, pois eu senti uma presença muito ruim, diabólica mesmo. Até o ar parecia pesado naquele momento. Alguma coisa estava ali comigo e eu sentia um medo que eu nunca senti na minha vida. Eu não consegui rezar. Eu não consegui rezar mais. Eu não consegui rezar mais do que um por favor, meu Deus, me proteja de qualquer... E eu não consegui nem terminar esse pensamento, pois eu ouvi claramente, bem no meu ouvido: não adianta rezar. Em alto e bom tom, como se alguém estivesse falando colado no meu ouvido, e a voz era masculina. Fui interrompida em segundos com o interfone da cozinha tocando. Quase dei um pulo de susto, né? Ao atender, era minha amiga, que estava há pouco no bar comigo bebendo, me dizendo que estava apavorada e que tinha acabado de ouvir uma voz falando com ela. Eu disse que o mesmo aconteceu comigo, e ao mesmo tempo, em sincronia, nós duas dissemos o que a voz disse: não adianta rezar. Ana, nós dissemos ao mesmo tempo. Foi real demais. Daquele momento em diante, eu parei de frequentar aquele centro de umbanda com ela. Eu não tô dizendo que tenha qualquer coisa errada com a religião, não. Mas eu fiquei tão assustada que eu evitei qualquer contato sobrenatural por anos. Eu tive outras experiências com o sobrenatural, porém hoje eu decidi contar esse relato aqui. Ainda me assusto quando lembro daquela voz no meu ouvido e saber que a minha amiga ouviu a mesma voz, falando a mesma coisa enquanto estava na casa dela. Isso me tirou qualquer possibilidade de dizer a mim mesma que foi coisa da minha imaginação. Bom, por hoje deixo esse relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, e aí, né? Como falar? Que é coisa da cabeça, imaginação, né? Eu, hein?
Será que nesse momento que ela se conectou com alguma coisa que foi atrás dela, a hora que ela falou, eu vou ver se tem alguma coisa aqui em volta, ela realmente achou e aquilo seguiu as duas? Próximo relato. Estágio macabro. É o moço que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulano, tenho 20 anos, moro em uma cidade mediana de algum lugar do Brasil aí. Enfim, esse relato que eu vou contar agora aconteceu um pouco antes do coronavírus aparecer. Eu sou estudante de enfermagem e no início do ano estava todo feliz, pois enfim iria começar os meus estágios no principal hospital da cidade. Mal sabia eu o que iria acontecer, né? Para o relato não ficar confuso, eu vou explicar mais ou menos como era o hospital. Ele era um prédio de 6 andares, sendo o subsolo a parte do necrotério. O primeiro andar era a recepção, o segundo andar era a triagem, no terceiro andar era onde os pacientes eram medicados e havia alguns quartos para repouso. E a partir do quarto andar eram alas médicas como a pediatria, a ortopedia, a área respiratória e por aí vai. Eu, como estava estagiando, ficava no segundo andar, onde eu acompanhava algumas triagens e às vezes ia para o terceiro andar ajudar nas medicações. E ficava variando entre esses 2 andares. No meu primeiro mês foi muito tranquilo. Eu amava muito. Até que um dia eu e minha parceira de estágio, a Vitória, estávamos almoçando tranquilamente até que deu hora de voltarmos para o estágio. O lugar em que estávamos era no terceiro andar, em uma sala para funcionários, e a gente tinha que descer para o andar térreo para anotarmos a hora que estávamos voltando. Eu e Vitória temos a mesma idade, 20 anos, e não temos maturidade nenhuma. Então ela deu a ideia e disse: fulano, já que você é todo malhado da academia, eu duvido você descer de escada e chegar antes de mim, que eu vou descer de elevador. Eu só pra zoar topei. Fui de escada e a Vitória de elevador, meio que apostando corrida. Enfim, demos a largada e começamos a corrida. E eu fui descendo a milhão correndo nas escadas enquanto ela estava no elevador. Enfim, eu estava descendo tranquilamente, contando os andares certinho, e na metade do caminho encontrei uma pessoa. Nem cumprimentei, só saí correndo igual um doido. # sem maturidade, Ana. Não sei se eu errei as contas dos andares ou se foi algo paranormal. Eu só sei que quando eu fui ver, eu estava no subsolo do hospital, o famoso necrotério. Porém, eu não vi nada demais lá. Preferi nem ficar procurando também, sabe? Então eu dei meia volta e subi com o destino ao andar térreo, para bater o meu ponto. Mas o pior me esperava. Quando eu me virei e olhei para frente, eu vi uma pessoa horrível. Aparentava ser um adolescente. Juro, não consegui nem identificar se era uma menina ou um menino, pois estava com muito sangue e com uma roupa que os pacientes usam, sabe, para cirurgia. Aquela coisa estava rindo e não tinha dentes na boca e tinha os cabelos meio queimados, era muito estranho. Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. E tinha um cheiro de podre também, um cheiro que chegava a ser pior do que carniça, Ana. Eu achei que eu ia desmaiar. Eu só pensei, Deus me ajuda. Não sei o que aconteceu, que eu saí correndo e comecei a subir as escadas. Na lógica, Ana, era só eu subir um andar, que eu estaria no andar térreo. Mas eu acho que algo paranormal, ou meu medo, fez alguma coisa. Parecia que eu subi uns 50 andares e eu não chegava. Toda vez que a escada virava, não acabava. E eu achei que eu ia morrer. Até que depois de uns 5 minutos correndo, eu encontrei a porta e vi a Vitória lá me esperando toda feliz, falando que ganhou a corrida e tal. Na hora que ela me viu, eu tava totalmente branco, com as pernas trêmulas. Eu achei que eu ia morrer, Ana. Demorei para me acalmar e conseguir falar direito foi horrível. Quando fui conversar com a Vitória, eu tava muito pé da vida e falei: Vitória, como assim você vê que eu sumi por uns 10 minutos e não foi me procurar lá nas escadas? E aí, o que mais me surpreendeu foi a resposta dela, que foi a seguinte: oxe, como assim? Eu cheguei de elevador e uns 50 segundos depois você já chegou? Como que eu ia saber?
Ana, eu fiquei muito assustado. Eu fiquei pensando se eu caí numa linha do tempo, sei lá, porque na minha cabeça eu passei uns 8 minutos lá com toda certeza. E o que será que era aquela coisa que eu vi? Um fantasma? Um demônio? Eu não faço a menor ideia. Dias depois eu contei para Vitória certinho o que aconteceu e depois disso evitamos usar as escadas. E logo depois veio o vírus e aí tiraram todos os estagiários do prédio. E é isso, Ana. Bom, um beijo para você, muito obrigada. Será que era coisa de outra dimensão mesmo, por conta do tempo? Dessa escada que não tinha fim, que não acabava mais, e essa coisa que estava no meio aí das escadas, que não faz muito sentido, né? Será que era algo de outra dimensão? Porque também um fantasma meio malvado, assim, porque ele ria, tipo, meio que tirando um sarro do teu susto, sabe? E todo daquele jeito, e o cheiro. Um fantasma normal de alguém ou não? Ou estava tripudiando? Não sei, gente. Deixem suas opiniões. Mas hein? Tá louco. O hospital é cheio de umas coisas estranhas, né? Bora pro próximo relato. As crianças de Ruth. É um moço que nos conta. Décadas atrás, eu morava em uma chácara bem isolada em uma área rural. Perto dali, só existia um velho casarão abandonado. Lá é afastado de tudo mesmo. Tem muito mato. Ali, no imenso terreno do casarão, existiam muitas mangueiras que ficavam repletas de frutas. E eu, como adoro mangas, quase sempre ia lá. E, me embrenhando no mato, pegava as frutas. Porém, um dia de tardezinha, eu estava trepado lá em uma das mangueiras com uma sacola e colhia as mangas distraído. No mato, a uns 100 metros, ficava o antigo casarão. Foi então que eu ouvi estranhas vozes infantis. Pareciam conversar baixinho, sussurrando. Eu levei um susto terrível ao olhar para o velho casarão, pois eu vi, debruçadas lado a lado, em uma velha janela em ruínas, 3 crianças. Dentro do escuro casarão. Estavam lá, na janela, me olhando. Eram crianças assustadoras. Tinham olhos negros, totalmente escuros. Eu cheguei a deixar a sacola de mangas cair lá embaixo com o susto que eu tomei. Então, tremendo, eu ainda olhava assustado para aquelas 3 crianças horripilantes. Foi quando ouvi um estranho som de passos lá embaixo no pé de manga que eu estava. Olhei para baixo assustado e nada. Eu ouvia nitidamente os passos, eu ouvia o estalar de alguém caminhando nos galhos e folhas secas, mas nada, eu não via ninguém. Arrepiado, eu estava já descendo da mangueira e ouvi risadas infantis altas e horríveis. Era aterrorizante. Ainda descendo da árvore, eu vi que eram as 3 macabras crianças que lá na velha janela gargalhavam. Assim desci e já no pé de manga, olhei para o casarão, e já no pé da mangueira, né? Desci da árvore, já no pé da mangueira, olhei para o casarão e as 3 sinistras crianças permaneciam ali rindo. Fui em direção da sacola de mangas, estava caída ali próximo no mato, me abaixei, catava ali as mangas que tinham saído da sacola e foi aí que eu vi surgir na minha frente uma velha senhora. Era uma idosa, horrível também, toda suja, esfarrapada. Cheguei a cair sentado no chão a hora que vi. Tamanho susto que eu levei. Gaguejando, eu perguntei a ela, quem é a senhora? Então, com uma voz horrorosa, a velha respondeu, sou Ruth e sou a dona dessas terras e do casarão. E aqueles são os meus filhos. Eu vi ela apontar ali o dedo indicador para a antiga casa e vi, horrorizado, 2 meninos e uma menina, daquele jeito, né? Horríveis. E eles estavam vindo, caminhando para onde eu conversava com essa apavorante idosa. Então a velha Ruth apontou para mim e disse, você pode continuar a vir aqui e pegar fruta. Então, muito obrigada, dona Ruth. Falou, até a próxima que eu volto aqui pegar umas mangas. Claro, se a senhora permitir, porque...
Logo depois dela dizer isso, as 3 sinistras crianças chegaram em silêncio. Eu vi as 3 bem de perto e realmente eram assustadoras demais. Eu tremia da cabeça aos pés. Então, sem nem olhar para mim, as 3 crianças e sua mãe foram caminhando pelo mato. Andaram para dentro ali do velho casarão e a uns 20 metros do casarão, simplesmente Ruth e as crianças sumiram. Do nada, desapareceram. Eu fiquei desnorteado e extremamente apavorado. Com medo, eu ia saindo, quando intrigado decidi ir até lá. E fui até o ponto no mato ali que eu os vi sumirem. Então, chegando próximo, foi que eu vi ali que tinha 4 cruzes naquele local. Cruzes antigas e escurecidas, fincadas na terra. 4 covas. Ah, foi então que eu compreendi, né? Eram 4 túmulos. Cheguei perto daquelas 4 antigas cruzes, e ali, ajoelhado, eu fiz uma oração e ofereci para as 4 almas descansarem. Com o coração em paz, fui embora dali para não mais retornar. Eles merecem descansar. Sim, mas pelo menos ela foi boazinha, ela deixou você pegar manga. Falou, que é meu, você pode pegar manga. Falou, né? Ah lá, você pode continuar a vir aqui e pegar fruta. Ótimo, então. Eu achei que ela ia já falar, o que você tá pegando as coisas no meu terreno, não sei o quê. Não, ela foi de boa. Então eram almas perdidas. Mas por que os olhos negros? Por que estavam lá ainda? Por que ela toda descabelada? Por que eles eram horríveis? Sendo crianças? Por que apareciam desse jeito? Rindo? Horripilante? Né? Próximo relato. A bola de fogo que mostrou onde estava o ouro. Ah, é a mãe do ouro que fala essas coisas? Não é? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. E esse relato aconteceu com meu pai. Em 1998, meu pai tinha ido pescar. Ele sempre amou pescar. Um dia ele foi num local que ele nunca havia ido antes. E a pesca estava tão boa que ele não reparou na noite chegando. Quando deu por si, já estava bem escuro. E aí ele pensou, bom, vou embora, né? Pois já tá tarde. Arrumou todas as suas coisas e foi saindo daquela mata fechada. No meio de um trilho, bem de longe, ele viu um clarão. Mas como era uma mata bem fechada, achou que era a luz de lanterna de alguém que estava lá pescando também. E ainda deu um grito dizendo, ei, espera eu aí! Quando ele disse isso, aquilo parou. Quando meu pai já estava a uns 15 metros daquilo, levou o maior susto quando viu que aquilo não era uma pessoa, e sim uma bola de fogo que estava parada ali, pairando no ar. As suas pernas amoleceram na hora. Ele dizia que não tinha forças para se movimentar. Mesmo querendo correr, ele desmaiou com o grande susto. Quando acordou, meio atordoado, viu de longe aquela bola de fogo que se debatia no chão e pensou, vou lá ou corro, né? Lembrou então que seu finado avô havia falado que as bolas de fogo mostravam lugares escondidos com ouro. Então ele tomou coragem e foi lá. Foi cavando com um facão que sempre carregava com ele e quando encontrou um pano enrolado em alguma coisa. Quando ele abriu aquele pano, ele achou 5 pedras do tamanho de bolinhas de gude. Não pensou 2 vezes, juntou aquele pano e foi embora. Aquela bola de fogo veio acompanhando ele quase que o caminho todo, até ele sair da mata. Assim que ele pisou fora, a bola de fogo sumiu. Eu lembro até hoje o meu pai chegando branco, eufórico em casa, aos gritos para minha mãe, para ela pegar uma peneira e levar até o tanque. Minha mãe, mais do que depressa, correu com a peneira quando meu pai jogou em cima dela um pano sujo. E aí minha mãe falou, que é isso? Que pano sujo é esse? É nojento! E o meu pai disse, abra. Minha mãe, quando viu, falou, pronto, agora tá trazendo pedra para casa. Meu pai, em tom de risada, disse, lave as pedras. Minha mãe pegou uma escovinha e lavou. E tomou um susto enorme quando viu que aquilo era ouro. De madrugada, o meu pai, dormindo, sonhou com um senhor negro que disse a ele no sonho,
Agora esse ouro é seu. Só peço que nunca troque por nada, até no dia de sua morte. Seja enterrado com ele. Ei, mas daí o que vai fazer com o ouro? Meu pai acordou assustado e no outro dia, teimoso, foi tentar vender. Mas não é, né? Quando a gente acha assim, para usufruir do ouro, né? Senão vai ficar ali junto. Ele foi tentar vender e não achava ninguém. Então, na outra noite, teve o sonho novamente com o mesmo senhor que disse: você é teimoso, não é para vender, é para guardar. E no dia do seu enterro, ele sumirá e trará bens para sua família. Ah, entendi. Então, se ele guardasse, se ele fosse enterrado junto com aquilo ia trazer bens para a família futuramente. Não era para trazer para ele, mas futuramente ali para a família. Entendi. Ana, infelizmente, em 2012, chegou o dia em que o meu amado paizinho faleceu. Fui até o necrotério pegar os seus bens e eu sabia que o meu pai andava com 2 pedrinhas em um saquinho sempre no seu bolso. Chegando lá, não me entregaram o saquinho e eu fui atrás. Com muito custo eu consegui. Olhei e as pedras estavam lá. E as outras ficaram em casa, guardadas. Coloquei aquele saquinho no bolso e fui para casa me arrumar para o velório do meu pai. Peguei todas as outras pedras, coloquei também no saquinho e guardei na bolsa que estava ali o tempo todo comigo, pendurada em mim. Depois do enterro, cheguei em casa com aquela dor imensa, aquele vazio, joguei a bolsa em cima da cama e deitei em cima dela e adormeci. Acordei com a minha mãe batendo na porta do meu quarto me chamando. Levantei, saí do meu quarto. Minha mãe pediu para eu pegar as pedras para ela guardar. Ana do céu, quando eu peguei o saquinho, coloquei na mesa, me virei de costas para beber água na pia, olhei de novo e ele estava... E ele estava ali, reto, como se não tivesse nada dentro. Olhei para minha mãe sem acreditar e falei: mãe, cadê as pedras? Estavam aqui agora. Até minha mãe viu eu colocando o saquinho em cima da mesa. Sumiu, Ana, na frente de nós duas. Cadê? Sumiu na frente de nós duas. Minha mãe ficou desesperada. Dias depois veio uma carta para minha mãe para ela comparecer a um banco, pois tinha algo para ela lá. E o susto foi grande, né? Ana, apareceu uma grande quantia na conta do meu pai e era para minha mãe retirar. Como assim, Ana? Nós éramos pobres, humildes, nunca tínhamos visto essa quantia de dinheiro na vida. As pedras nós nunca mais vimos, mas o dinheiro veio e ajeitou a nossa vida. E foi isso, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Eu achei que essas pedras tinham que ser enterradas com ele e acabou não sendo enterrado com ele. Vocês ficaram com essas pedras, né? Mas, ou seja, então acho que o caso era o seguinte: ele não poderia usufruir dessas pedras. Ele deveria guardar com ele até o dia da morte dele. E então, quando isso acontecesse, as pedras iriam sumir e isso se converteria em bens para a família dele. Entendi. Nossa! Olha, interessante, hein? Já alguém conhece uma história parecida? Conta aí pra gente. Próximo relato. Seria um lobisomem no quintal? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. O meu nome é Fulana. E a história que eu vou contar aconteceu comigo e me intriga até hoje. Eu sempre fui extremamente sensitiva e tenho muita facilidade em ver espíritos, o que me rende muitos relatos que enviarei futuramente. Mas esse em especial começou em 2007, quando eu tinha 5 anos. Eu morava em um sítio com o meu avô e minha mãe. E nesse sítio tem um quintal enorme e uma grande plantação de palmas, que é uma planta bem tradicional aqui no Nordeste. Minha mãe conta que eu comecei a ter um pesadelo que se repetia por diversas noites e era exatamente igual. No pesadelo, eu estava brincando no quintal com outras crianças que moravam próximas ali a mim. Era noite e dava para ver a lua cheia no céu.
até que em um determinado momento a bola com a qual estávamos brincando cai próximo à plantação de palmas e eu vou correndo buscar. Quando estou perto da plantação, eu paro de correr e olho para frente. E lá estava aquela coisa grotesca, agachada atrás de um dos pés de palma. Ana, aquela coisa era horrível. Pelos completamente negros, olhos amarelos que brilhavam muito. Aquilo tinha uma cara bizarra. Lembrava um pouco traços de um cachorro da raça pastor alemão, mas tinha um focinho que lembrava mais um porco do que um cachorro. Dentes que saltavam da boca, orelhas enormes que facilmente lhe cobriam o rosto. Não dava para ver muito do corpo, mas era grande. Mesmo ele estando abaixado, era quase do tamanho da planta, que é bem alta. Aquilo olhava para mim e eu não esboçava reação de correr ou gritar. Apenas ficava ali, paralisada, de medo, até que as crianças que estavam comigo começaram a me chamar. E para minha surpresa, aquela coisa levou a grande pata, que era uma grande mão humana, negra e peluda, mas tinha garras enormes, levou a pata até a boca e fez sinal para que eu ficasse em silêncio. Eu virava para olhar para os meus amigos e quando olhava a coisa, e quando voltava a olhar, a coisa não estava mais lá. E é sempre nesse momento que eu acordo. Todas as vezes que eu tenho esse sonho, eu acordo suando frio e chorando muito. Ana, eu tinha 5 anos. Minha mãe diz que eu nunca sequer tinha visto filme de lobisomem ou que seja de terror. Não tinha como ser criação da minha mente, da mente de uma criança, com tantos detalhes. E o fato do sonho se repetir até hoje, exatamente da mesma maneira, é no mínimo bizarro. Até hoje eu não tenho coragem de ir no quintal do meu avô sozinha à noite. Meu avô me conta que essa criatura do sonho é exatamente igual à descrita pelo meu bisavô, que já era falecido na época. Meu bisavô diz que invocava essa criatura em rituais do livro de São Cipriano. Ele praticava magia negra e nunca escondeu isso de ninguém. Ele nunca contou para o meu avô o porquê ele chamava aquela coisa. Esse segredo ele levou para o túmulo. Os sonhos começaram depois de mais ou menos 1 mês após a sua morte. Coincidência ou não, né? Será que quando pequena eu vi um lobisomem e fiquei revendo aquilo em sonho? Então, será que é a criatura que o seu bisavô invocou ou evocou e ainda está por lá no astral e você consegue, ele quer falar alguma coisa para você ou ele tá ali, eu não sei, né? Passou para você aí, tipo, não sei, ele evocou e depois quando ele faleceu aquilo ficou meio que perdido por lá, mas por que é sempre a mesma história, né? O mesmo sonho, por que ele faz assim? Se alguém tiver uma ideia, deixa nos comentários, tá? Vamos então agora para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui, A Visita Inusitada da Comadre Fulozinha. Eu não, acho que é o moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Pode me chamar de fulano. Eu sou escritor e vim escrever esse relato que ocorreu com meu pai, antes mesmo de eu nascer. Isso aconteceu quando os meus pais haviam acabado de ter a sua primeira filha, minha irmã mais velha. Vou escrever em terceira pessoa, já que para mim fica melhor escrever dessa maneira. Vamos ao relato. Em uma noite calma, depois de um dia árduo de trabalho, Nicholas chega em sua humilde casa, ainda em construção, sem reboco. Passa pela pilha de britas em frente ao portão e logo destranca a porta cuidadosa e silenciosamente para não acordar sua esposa e sua filha, que naquele horário muito provavelmente estariam dormindo. Nicholas entra em seu lar e toma um banho demorado, e logo após se deita ao lado de sua amada esposa, que dormia ao lado da pequena Yasmin, sua primeira e única filha até o momento. Ainda sem sono, mesmo depois de um dia fatigante, apenas observa o teto ainda sem forro,
apenas telhas de barro, quando escuta um assobio bem pertinho. Talvez alguém passando na rua. Ele pensa e logo esquece o fato. Quase adormecendo após minutos de quietude, Nicholas desperta rapidamente com um som de pedra batendo em sua janela. Ele olha para a janela e não vê nada. Pensa ter sido algo psicológico e logo se deita novamente. Quando, uma vez mais, outra pedra é lançada em sua janela. Ele imagina ser alguém com alguma brincadeira de muito mau gosto, pois todos sabem que ali havia uma criança com menos de 1 ano de idade, que se acorda facilmente. Nicholas se levanta mais uma vez e abre a janela de madeira. Novamente, nada. Ninguém. Olhando para baixo, ele vê 2 britas. Alguém realmente estava arremessando pedras em sua janela. Ele tranca a janela rapidamente e se deita em sua cama, pensando ser alguém da rua querendo assustar. Nicholas fecha os olhos e logo os abre de novo. Agora estão jogando pedras em seu telhado. Primeiro uma só pedra. Bate forte no telhado de barro e sai quicando de telha em telha até cair no chão. E isso se repetiu 4 vezes. Na 5ª vez, aquilo jogou um punhado de pedras em cima do telhado, fazendo um barulho estrondoso. Nicholas... fazendo um barulho estrondoso. Lívia, a esposa de Nicholas, já acordada, pergunta o que está acontecendo. E Nicholas, também sem saber o que estava vendo, apenas acalma sua esposa, que nina sua filha no colo com medo de acordá-la. Agora Nicholas escuta um assobio longe, mas tão longe que quase nem é percebido. Logo ele associa. Não é alguém, é algo. Ele lembra de todas as vezes que os seus amigos contavam sobre a lenda da comadre Fulozinha. Quando o assobio é perto, ela está longe. Quando o assobio é longe, ela está perto. Minutos em silêncio, sem assobios, sem pedras. Quando achavam que tudo havia passado, o terror realmente começou. Ela estava correndo no telhado, pisando forte e arrastando as telhas. Telhas estas que eram as únicas coisas que o separavam dela, daquilo. Lívia, já aos prantos, abraçando sua pequena nos braços, se encolhe no canto da cama enquanto Nicholas acende as luzes e fica de olho em tudo. E depois de muitas pisadas, muitas gargalhadas e muitas telhas sendo quebradas e arrastadas, Nicholas, já sem paciência e com muita raiva, grita: "Está repreendido em nome do meu Senhor Jesus Cristo!" E logo um grito estridente é escutado por toda a casa. O silêncio reinou pelo resto da noite. Ninguém dormiu naquela madrugada, mas também não ficaram parados. Oraram a noite inteira e nunca mais aquilo voltou a perturbar aquele casal. Mas voltou para perturbar ele, o filho mais novo, Fulano. Mas isso é história para um outro relato. Ou seja, o moço que nos conta essa história. Vixe, então a comadre Fulozinha voltou para atormentá-lo. Gente do céu. Então, tem esse lance da comadre Fulozinha, né? Que tem o Saci, tem o Curupira, a Caipora, todos esses aí. Diz que tem o... Minha avó, pelo menos, falava aí dos assobios. Então, diz que o Saci assobiava, o Caipora assobiava, ou não podia assobiar, que chamava o Caipora. Aí tem a comadre Fulozinha, que eu não conhecia. Segundo que minha avó contava, esses personagens aí do folclore, eu não conhecia a comadre Fulozinha. Fui conhecer só depois do site que eu fui conhecer a respeito. Cada região tem ali, né, as suas pequenas diferenças aí nessas histórias aí, nesse folclore, né? Mas que eu acredito que onde a fumaça há fogo, onde tem alguma história, alguma coisa acontece, tem alguma coisa ali, tem algum ser, não sei o quê. Bom, pessoal, tem alguma história sobrenatural que aconteceu com você? Conta pra gente. Espero que tenham gostado dos relatos. Um grande beijo e a gente se vê, desculpa, no próximo relato. Fui!